Às vezes o casamento ele cai numa indiferença. Já não há grandes brigas, grandes discussões, mas há aquela frieza, aquela monotonia, aquela falta de sentido e entusiasmo nas conversas, nos diálogos. Conversa-se por conversar, né? A gente fala por falar, cai naquele automatismo, naquela monotonia. E muitas vezes naquilo que a gente chama de crise dos 30, dos 40, ali mais ou menos quando a pessoa já chega próximo aos 40 e ela olha para frente e já vê que, bom, eu não tenho tanto tempo ainda de vida com vigor, pelo menos, com essa aparência um pouco mais rejuvenescida, eu já não tenho tanto tempo assim. E eu olho para as escolhas que eu fiz para o casamento aqui, de modo especial, e não vejo tanto sentido, não tenho mais ânimo para isso aqui. Bom, se eu não tenho tanto tempo pela frente, eu vou romper isso para poder viver o que me resta aqui, o que me resta de vida com vigor, com ânimo, para encarar um novo estilo de vida, novos relacionamentos. A maioria dos casamentos, eles se encerram nesse período, entre os 30 e 40, onde acontece essa crise ali da meia-idade. Mas por que que muitos casais, às vezes, caem nesse indiferentismo, nessa frieza? E como que a gente pode tratar isso, pode resolver, se há uma forma única de resolver? Mas como que a gente pode encarar isso? Bom, primeiro a gente precisa entender que é o seguinte, lá no início, quando a gente começa a namorar, brota essa paixão, esse fogo ardente, essa paixão, esses sentimentos que afloram, essas emoções. Os namorados, por exemplo, querem estar junto do outro a cada momento, querem estar junto do outro sempre, só tem olhos para o outro, o coração palpita, as pernas tremem, a gente sente um prazer danado de estar do lado do outro. É assim que acontece lá no início do namoro, quando a gente tem aquela paixão à primeira vista, quando a gente começa a conhecer a pessoa, gostar da pessoa, a gente quer estar com ela. Só que, ora, isso vai passando, a gente consegue perceber isso, né? Isso vai passando, esse fogo ele vai arrefecendo, essa paixão ela vai diminuindo. E os dois ficam juntos quando essa paixão ela dá lugar a uma outra coisa, a um vínculo, a um compromisso. Essa paixão ela vai arrefecendo, mas eu quero estar do lado do outro ainda, porque existe algo maior, algo superior. Eu quero estar com o outro, eu quero construir uma vida do lado do outro, e aí eu faço um compromisso. Eu crio um vínculo com essa pessoa, um vínculo mais duradouro, agora não movido apenas por essa paixão. Eu crio um vínculo mais duradouro. E claro, permanece ainda esse entusiasmo, esse prazer, esse querer estar junto do outro, sobretudo ali no início do casamento, né? Depois do noivado. Isso permanece ainda, de querer estar junto do outro, mas há algo um pouco superior, há um compromisso, há um dever, há uma obrigação no bom sentido, que não me foi imposta, mas eu livremente eu assumi essa responsabilidade, esse compromisso diante da comunidade, diante de Deus, diante do outro. Eu selei um compromisso com aquela pessoa, eu me casei com ela, e não é apenas aquela paixão, aquele prazerzinho que me move, que me faz estar junto dessa pessoa. Aí o grande problema acontece quando muitos querem que no casamento permaneça essa paixão, esse prazer durante todo o casamento. Mas claro, a maioria das pessoas elas conseguem perceber isso, eu imagino. A gente não é animal, portanto a gente não vive apenas desse prazer, dessa paixão, desse instinto, desse negócio carnal. A maioria das pessoas consegue perceber que isso arrefece e que existe algo superior, que existe um compromisso. Então a gente não precisa falar tanto sobre isso, né? Claro, existem muitas pessoas que vão em busca desse prazer, dessa paixão e esperam que isso dure para sempre, e aí elas, obviamente, elas se lascam. Mas a maioria das pessoas, elas conseguem perceber que não é só isso, que existe um compromisso, um vínculo, uma obrigação, uma responsabilidade. Mas ainda assim, para as pessoas que percebem que essa paixão arrefece, e ela arrefece, óbvio, e ela dá lugar a um compromisso, mas tá, como que eu faço, o que que eu faço para não deixar esse compromisso, esse vínculo esfriar, cair nessa mornidão, nesse automatismo? É aqui que a gente se encontra, é aqui que eu
gostaria de falar com vocês para a gente não deixar o nosso casamento esfriar, para a gente encontrar um novo ânimo, um novo entusiasmo. E é possível utilizando de dois recursos que todo ser humano tem, dois recursos. O primeiro deles é a memória, e o outro é a imaginação. A memória, que é recordar, trazer novamente ao coração, né? Recordes, cordes é coração, trazer de volta ao coração. Lembrar-se por que você está com aquela pessoa, por que você fez um compromisso com ela. Às vezes no dia a dia, no meio da correria, as coisas vão passando e a gente não para pensar um pouquinho no porquê nós estamos com aquela pessoa, por que nós nos casamos com essa pessoa. A gente não pensa tanto nisso, a gente não se lembra, não nos recordamos do dia do casamento, as promessas que a gente fez, da época do namoro, por que eu gostava tanto de estar com essa pessoa, o que me fez animar, ter disposição, vigor, bom ânimo, né, para querer ter esse vínculo, esse compromisso superior com essa pessoa. Então, trazer de volta ao coração essas verdades, essas experiências que a gente já passou ao lado dessa pessoa. Porque aí a gente vai encontrar um novo ânimo, um novo vigor, uma nova disposição. Nós vamos nos lembrar, peraí, foi por isso, foi por aquilo, então vale a pena, E aí a gente vai encontrando mais ânimo, mais disposição, mais entusiasmo para poder fazer o nosso casamento frutificar, para poder trabalhar pelo nosso casamento, melhorar o nosso casamento, amar a nossa esposa, o nosso esposo. E uma outra coisa é a imaginação. Bom, se eu me recordo daquilo que passou, o porquê eu estou com a outra pessoa, eu tenho que olhar para frente também, imaginar-me junto com essa pessoa. E aí que entra a imaginação. Se na memória eu olho para trás, agora com a imaginação eu olho para frente. Eu começo a fazer roteiros. Eu preciso olhar para frente para a minha vida, para a nossa vida enquanto casal, imaginar a gente juntos, imaginar a gente fazendo algumas coisas. Eu preciso projetar a nossa vida juntos. Eu preciso projetar a minha vida com a minha esposa, junto com ela, fazendo grandes coisas, amando ela, tendo mais filhos, construindo alguns projetos materiais, a nossa casa que precisa ser feita para a nossa família, um carro que a gente quer comprar. Então, coisas materiais, projetar, e muito além das coisas materiais, coisas espirituais, coisas próprias do ser humano, do casal. Peraí, a gente podia se engajar mais em uma missão, em uma pastoral, em um trabalho voluntário. Eu acho que a gente está muito parado. A gente podia planejar uma viagem, planejar a educação dos filhos. Como que a gente vai educar os nossos filhos? Como será daqui 10 anos, quando eles já estiverem adolescentes? Como que a gente vai tratar eles? Conversar sobre essas coisas. Trazer essas coisas para o diálogo. Não deixar que o diálogo seja frio, morno, mas conversar sobre essas coisas, sobre a educação dos filhos, uma viagem que a gente pode planejar. Se a gente não tem condição agora, pelo menos imaginar uma casa que a gente quer comprar. Se a gente não tem condição agora, o que a gente precisa fazer para poder colocar os meios, ganhar mais dinheiro, trabalhar mais, para conseguir dar uma entrada, para conseguir comprar um carro, coisas materiais e coisas espirituais. Espera aí, eu acho que a gente poderia ir mais à igreja, a gente poderia se envolver mais em trabalhos voluntários, a gente precisava rezar mais em família, acho que a gente podia rezar o terço em família, acho que a gente podia fazer tal coisa em família, projetar a vida juntos, imaginar. Então essas duas coisas, relembrar, recordar do porquê nós estamos aqui, porquê nós fizemos essa escolha, e a outra coisa, projetar a vida juntos, imaginar. Imaginar e, claro, a gente vai imaginar e vai colocar em prática. Imaginamos uma situação, projetamos uma coisa juntos, em uma conversa, e aí a gente precisa fazer a coisa acontecer. Se a gente fizer essas duas coisas, né, colocar isso nos diálogos, nas conversas, no dia a dia, sem procurar grandes coisas, né, grandes ideias, sem querer projetar assim coisas mirabolantes, mas
Coisas simples, pequenas, um jantar hoje à noite, um jantar essa semana, um presente que eu posso dar para minha esposa, para o meu esposo, uma conversa mais agradável, um ambiente que eu possa elaborar. Coisas simples assim a gente vai fazer com que o nosso relacionamento, o nosso casamento, ele não caia nessa frieza, nessa indiferença.